Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos para mais uma aula de língua portuguesa. Daremos continuidade ao estudo dos modificadores, sendo que hoje focaremos no verbo. Preparado? Vamos lá para a nossa hora de aprender. Saber identificar uma classe gramatical e conhecer as características e potencialidades das palavras ajuda na interpretação e na produção de textos, pois as palavras em um texto ou em uma fala nos oferecem detalhes e sentidos diferentes. Nesta aula, vamos estudar sobre os detalhes e os sentidos que os advérbios oferecem ao lado dos verbos. Estes têm como função atribuir uma circunstância ao verbo. E nesta aula, vamos estudar sobre os detalhes e os sentidos que os advérbios oferecem. E desta forma, os advérbios intensificam, determinam ou modificam o sentido do verbo. Para compreender melhor, começarei usando um exemplo bem simples. Como foi sua última noite de sono? Vocês dormiram bem? Vocês dormiram pouco? Dormiram muito? Tarde ou cedo? Ou até então não dormiram? Quem sabe? Independente da sua resposta, o verbo dormiram, isolado, traz um significado, concorda? Você consegue imaginar aí uma ação para este verbo. Só que esta imagem pode mudar quando se acrescenta estas palavras, pois elas mudaram as circunstâncias deste verbo, dando ideia de intensidade, tempo, negação e etc. O uso desses modificadores contribui para que o texto fique mais rico. Afinal, eles dão detalhes. Vamos dar mais um exemplo. Comer bem é comer devagar. Analisando apenas o verbo comer, você consegue imaginar esta ação? Contudo, foram usados dois termos, bem e devagar. Estas palavras ajudaram a especificar a maneira como a ação do verbo deve ser feita. Por isso, temos aqui um advérbio de modo, pois indica o modo que se deve comer para ter saúde. Para ter ideia da importância dos advérbios na construção de enunciados, imagine agora políticos prometendo levar água para o Nordeste. Você deve saber que a região Nordeste apresenta as menores incidências de chuvas, causando sérios problemas como pobreza e fome. E sabendo disso, políticos tentam resolver esse grande problema. Perceba agora como cada um construiu o seu próprio discurso. O primeiro diz: levarei água para o Nordeste. O segundo: seguramente levarei água para o Nordeste. E o terceiro diz: possivelmente levarei água para o Nordeste. Você consegue perceber a diferença de intenção das falas? Na fala do político número 1, há uma promessa de que ele levará água para o Nordeste. Na fala 2, além de haver uma promessa em que vai levar a água para a região de seca, há um reforço disso. E qual palavra que dá esse reforço? A palavra
seguramente. A presença desta palavra passa mais confiança para quem ouve, ou seja, pode convencer porque demonstra maior compromisso na realização da ação. Analisando agora a fala do político 3, qual o efeito de ter escolhido a palavra possivelmente? Ao usar esta palavra, ele acaba não passando certeza, mas também não nega a possibilidade de realizar a ação. Esse tipo de informação adicional, o uso dos advérbios, ajudou no convencimento, pois as pessoas conseguem saber em quais circunstâncias as ações dos políticos se realizarão. Desse modo, podemos dizer que a função dos advérbios é dar características aos verbos ou intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Os advérbios compõem uma classe gramatical que possui diversas classificações baseadas nos sentidos que trazem ao discurso. Vou mostrar alguns sentidos que os advérbios podem dar. Eles podem dar sentido de lugar, modo, tempo, negação, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Irei agora ler para você um trecho de um conto de terror e suspense. A autora é uma escritora carioca que já ganhou o prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário no Brasil. Ela é autora também de um livro que reúne 11 contos de terror. Fica a dica para quem gosta de contos deste gênero. Vou ler e quero que você preste bastante atenção com o foco de compreender em que intervalo de tempo acontece a narrativa. Trecho do conto 7 Ossos e uma Maldição, da autora Rosa Amanda Strauss. Naquela noite, não teve a visão do vulto, mas foi acordada por uma gargalhada estridente, uma gargalhada de mulher. Sentou-se na cama sobressaltada, mas não havia nada no quarto. Confiante nos poderes da tia, voltou a dormir, pensando que talvez uma mulher bêbada tivesse feito barulho na rua. Pela manhã, no entanto, ao lado de uma de suas bonecas novas, havia um punhado de cabelos de nylon. Após um exame rápido, verificou que a Melinha, uma boneca de ar meigo e vestido xadrezinho, azul claro, tinha tido parte de seus cachos arrancados. Chamou a mãe correndo, mas esta não lhe deu muita atenção. Essas bonecas de hoje em dia são muito mal acabadas mesmo, resmungou, enquanto terminava de se arrumar para ir para o trabalho. Durante algum tempo, nada especial aconteceu, mas cerca de uma semana depois, sonhou novamente com a gargalhada e, ao acordar, encontrou Dinda, uma boneca com ar de tia velhinha e boa, com um corte profundo na garganta. Veja, o autor fez uso de advérbios e expressões adverbiais de tempo, para poder dar a noção ao leitor do desenrolar dos acontecimentos durante a narrativa. Não sei se você conseguiu perceber os destaques. Vamos revê-los. Veja, naquela noite, pela manhã, durante algum tempo. As palavras em destaque são utilizadas para marcar a articulação entre as partes de uma história e constituir um enredo e a sequenciação das ações no texto. Além das ações apresentadas neste conto de terror, estes recursos linguísticos destacados detalharam e contextualizaram os acontecimentos narrados. Como ficariam estes trechos sem os advérbios e expressões adverbiais? Perceba que sem estas expressões, os trechos
acabam ficando sem detalhes do tempo. Você já viu que palavras que podem dar sentido de tempo são chamadas de advérbios. Elas podem oferecer outros sentidos. Além do conceito de advérbio, temos o adjunto adverbial. Veja na próxima tela o conceito. Adjunto adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham função de advérbio, podendo alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Enquanto os advérbios são compostos por uma palavra, os adjuntos adverbiais são constituídos por mais de uma palavra, como nos trechos do conto de terror que vimos. Aluno e aluna, é importante que você compreenda que saber sobre as classes gramaticais para que você entenda melhor os textos que chegam a você. Existem palavras que acrescentam mais informações aos verbos, de forma que os modificam. A presença dos modificadores, que é o caso dos advérbios, é fundamental. São chamados de adjuntos adverbiais na oração, pois eles funcionam como detalhes e complementam os sentidos dos verbos. Depois de estudarmos sobre modificadores de verbos e os sentidos que eles produzem, que tal exercitar? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Leia. O novo ano novo. Acaba de ser lançado no mercado mais um ano novo, com as mesmas características dos outros anos. Chega pontualmente no dia 1º de janeiro e vem cheio de promessas e esperanças. Na passagem em destaque acima, o advérbio de tempo modifica o sentido de. Veja, o advérbio de tempo destacado é pontualmente no dia 1º de janeiro. Esta expressão está modificando o sentido de letra A, um verbo, letra B, um adjetivo, letra C, um advérbio ou a resposta correta é a letra D, um pronome. Relógio na tela para você responder. A resposta correta é a letra A. Na passagem em destaque acima, o advérbio de tempo modifica o sentido de um verbo. Veja que a palavra chega foi modificada pela expressão adverbial, ok? Passemos agora para a atividade número 2. Leia o trecho abaixo e responda. A Disney lançou no dia 22 de novembro o primeiro trailer da nova versão de O Rei Leão. Os termos destacados modificam a seguinte palavra. Letra A, A. Letra B, Disney. Letra C, o filme ou a resposta correta é a letra D. Lançou. Pare, pense e responda. Relógio na tela. A resposta correta é a letra D.
Os termos destacados, que é o caso do no dia 22 de novembro, modificaram a palavra lançou. Veja que na aula de hoje estudamos sobre os modificadores dos verbos. Lançou é um verbo e o modificador aqui é um advérbio de tempo, ok? Passemos agora para a atividade número 3. A classe gramatical que tem a função de modificar o sentido de um verbo, acrescentando-lhe uma circunstância é o letra A, substantivo, letra B, artigo, letra C, adjetivo ou a resposta correta é a letra D, advérbio. A classe gramatical que tem a função de modificar o sentido de um verbo, qual é? Responda a esta questão. Relógio na tela. A resposta correta é a letra D, advérbio. Aprendemos na aula de hoje que ele modifica o sentido de um verbo. Depois das atividades feitas por aqui, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Estudamos na aula de hoje sobre modificadores de verbos. Você percebeu que eles acrescentam informações aos respectivos verbos. Isso faz com que textos fiquem mais ricos, interessantes e até compreensíveis. Um destes modificadores é o advérbio. Advérbio é uma palavra que modifica o verbo, exprimindo determinada circunstância, tempo, modo, intensidade, por aí vai. Além de verbos, eles podem modificar adjetivos e também outros advérbios. Frequentemente, os advérbios não são representados por uma única palavra, mas por um conjunto de palavras. A esse conjunto é dado o nome de locução adverbial. Vamos identificar advérbios e adjuntos em alguns exemplos. Cheguei tarde, felizmente leram, cantaram alto. Percebeu como as palavras grifadas modificam o sentido dos verbos? Esta é a função do advérbio. Essa função é tão evidente que os advérbios podem transformar uma frase inteira. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha conseguido compreender mais este assunto tão importante. Tchau, tchau! Espero você aqui na nossa próxima aula.